Olá, eu sou o pastor Rafael Lacerda, estamos aqui no programa O que a Bíblia Diz. Nessa temporada falaremos sobre posicionamento cristão. Dentro do livro de Daniel que escolhemos, nesses 4 primeiros capítulos falaremos e te ajudaremos a se posicionar. O primeiro tema, o tema de hoje é: se abstenha das coisas deste mundo. Acompanhem comigo a leitura de Daniel no capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A cidade de Judá tinha sido sitiada pela Babilônia. E o rei, querendo espalhar a cultura da Babilônia, escolheu dentro do povo de Judá, o povo de Jesus, o povo de Deus, alguns jovens fortes, saudáveis, e pediu para que eles aprendessem toda a cultura da Babilônia, com seus escritos, com toda a sua leitura. Dentro desses jovens estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses jovens, que conheciam a Deus e tinham intimidade com ele, foram escolhidos para aprender a cultura da Babilônia. Na Babilônia, Nabucodonosor ofereceu para eles um palácio e dentro desse palácio ofereceu para eles das suas melhores iguarias. Tudo que estava ali estava à disposição deles para eles festejarem, para eles aproveitarem, comerem e se deliciarem. Fato é que não era simplesmente comida, mas também era a inserção de uma cultura que não era cristã, ou uma cultura que não era do povo de Judá, não era uma cultura que Daniel e seus amigos estavam acostumados ou era prática da vida deles. Daniel e seus amigos decidiram então não se contaminar, decidiram então não se deliciar com essas iguarias, com todos esses prazeres que estavam ali disponíveis para eles. Eles chamaram um daqueles que estavam ali servindo e eles propuseram que não participassem daquelas festas, não comessem daquelas iguarias. A princípio, isso foi negado pelos servos, mas depois aceito com uma proposta de que em 10 dias haveria um teste para saber se eles estavam melhores e mais saudáveis. E foi exatamente o que aconteceu. 10 dias depois, comparando Daniel e seus amigos com aqueles outros jovens que também tinham sido escolhidos e estavam aproveitando de todas as iguarias, eles estavam mais saudáveis, mais inteligentes e mais sábios. A verdade é que no tempo em que eles se absteram de todas essas iguarias, o próprio Deus deu a eles conhecimento, abriu para eles a sabedoria e eles conseguiram entender e compreender mais do que aqueles outros. O texto vai dizer que 3 anos depois, quando foi feito o teste junto com todos pelo rei, ele percebeu que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais sábios, estavam mais fortes e mais saudáveis que todos aqueles jovens. Com esse breve relato do capítulo 1 de Daniel, conseguimos perceber que na decisão deles de se abster de todas essas iguarias, Deus os abençoou. E nós precisamos de olhar para essa história e perceber que para os dias de hoje nós também precisamos de abster de algumas coisas. Não podemos, de forma alguma, achar que tudo nós podemos fazer. Nós precisamos de nos abster de algumas iguarias, de algumas delícias, de algumas coisas que aparentemente são prazerosas para nós, mas não vão nos manter saudáveis. Também é fato que algumas mesas nós não podemos nos assentar. Existem mesas que não glorificam o nome do Senhor. Existem algumas mesas que, na verdade, estão falando mal ou difamando o nome do Senhor e nós precisamos de não estar nessas mesas. Não podemos pertencer de forma nenhuma a lugares que não falam sobre a palavra do Senhor, que não amam o Senhor e que dizem contra uma cultura do Senhor. Essa cultura perdida da Babilônia, dos dias de hoje, elas não podem entrar na nossa casa, elas não podem fazer parte da nossa casa e mudar a nossa forma de viver. Nós somos cristãos, amamos a palavra do Senhor. Não existe outra identidade que nós queremos, não existe outra palavra, não existe outra ordem. O que nós queremos é a palavra do Senhor, os costumes que o Senhor nos ensinou. Da nossa vida, tantas coisas nós queremos fazer e podemos fazer, mas não dá para viver uma vida achando que nós podemos fazer todas essas coisas.
Você já sabe, está escrito na Bíblia, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Como cristão, nós precisamos de nos posicionar e avaliar todas as coisas que nós fazemos. Tá certo que lá fora tudo é lícito, tá certo que lá fora tudo pode, mas para nós cristãos, a forma de fazer e viver não é tudo pode, não é tudo quero, não é tudo eu faço. De fato, precisamos de ter uma análise daquilo que nós realmente podemos fazer e devemos fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que vai edificar as outras pessoas. Nós temos tantos atrativos lá fora, mas nós não podemos viver ou achar que aquilo que está lá fora é o nosso motivo ou nossa razão para viver. Se você olha para as Escrituras, você entende que a vida com Cristo é uma vida por escolha. Ele nos escolheu e Ele nos escolhendo, nós também escolhemos a Ele. E quando nós escolhemos a Cristo, nós escolhemos matar os nossos desejos carnais, crucificar as nossas vontades. Não vivemos mais para nos satisfazermos, não vivemos mais para buscar satisfação aqui nas coisas terrenas, porque a nossa satisfação, ela está em Cristo Jesus. E nos abster de coisas aqui na terra não tem peso nenhum quanto aproveitar da presença do Senhor. Olha, se olhar tudo que é bom aqui na terra, nada se compara com o amor de Deus e com a presença de Deus. E se abster é uma posição que eu e você precisamos para viver como cristão, para não estarmos sujos com uma cultura que não agrada ao Senhor e para testemunharmos de fato daquilo que Deus é e pode fazer em nossas vidas. Essa cultura, não entrando na nossa casa, não sentando em mesas que não é para sentar, não estando em lugares que não edificam ou não glorificam o nome do Senhor, nós de fato precisamos de nos posicionar em se abster e não conformar com todas essas coisas. Tem um versículo que fala: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está escrito em Romanos 12, no versículo 2. Você não pode aceitar todas as coisas que estão acontecendo, você não pode conformar ou até mesmo abrir mão do que Deus tem para você por causa de todas as circunstâncias ou de tudo que está do lado de fora. Mas de fato você pode olhar para Jesus e ter nele a satisfação da sua vida, ter nele o objetivo e a razão pela qual você vai viver. E é fato que quando nós não nos entregamos a esse mundo, nos escolhemos abster dele ou das coisas ou das possibilidades que ele pode nos dar, o que acontece com a gente é a gente estar no lugar de ter a oportunidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para estarmos. No lugar onde nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, no lugar que nós, de fato, não temos uma cultura enchendo a nossa cabeça ou tentando penetrar no nosso coração para mudar as nossas convicções e a nossa identidade, mas num lugar propício para estar e viver com Deus. Ao amanhecer, ao anoitecer, sempre existirá propostas. Mas eu e você precisamos de nos manter firme no sentido de não deixarmos uma cultura maléfica entrar nas nossas casas, entrar na nossa vida. Você sabe muito bem que o Evangelho é renúncia. Renúncia dos nossos desejos. E você, como eu, para termos um posicionamento cristão, precisamos diariamente tomar decisões de ficar longe de cultura, ficar longe de coisas que vão atrapalhar ou não vão edificar a nossa casa e a nossa vida. Eu quero concluir com você dizendo que eu e você, se temos a postura de nos abster dessa cultura, nós vamos andar em santidade, andar em pureza, andar em um lugar onde a presença do Senhor pode nos transformar.
Olhando para essa história, nós vemos que Daniel e seus amigos, depois de um tempo, eles estavam mais inteligentes, mais sábios, tinham absorvido mais e estavam mais saudáveis, só pelo fato de se abster. Se você quer estar forte em Cristo, saudável biblicamente, parecido com um verdadeiro cristão, você precisa de se abster das coisas deste mundo e procurar cada vez mais ter um relacionamento intenso e verdadeiro com o Senhor. Esse é o nosso tema de hoje, que possa ter sido uma bênção para você. Espero que você acompanhe os próximos capítulos, que te edifique, assim como esse te edificou. Que você viva uma vida de se abster das coisas deste mundo e veja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus acontecendo na sua vida. Que Deus te abençoe, acompanhe todos os nossos programas pelo YouTube da Rede Super, que vai te edificar. Até o próximo programa.